Uma mulher pobre caminha por uma estrada de terra. De repente, ouve um choro vindo da mata. Corre e encontra um bebê, sozinho, com uma manta fina e um medalhão dourado. Ela leva para casa, sem saber, que ele é filho de um dos homens mais ricos do Brasil. Mas ninguém imagina o segredo devastador que os une. Um segredo enterrado há anos, prestes a explodir. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O céu estava cinza como a alma de quem já perdeu demais. O vento cortava os campos secos da zona rural de Iporanga com um assobio melancólico, levantando poeira fina na estrada batida. Maria Helena apertou o xale contra o peito. Eram quase 6 da tarde e ela carregava um saco de arroz e uma garrafa de óleo no braço esquerdo, o suficiente para mais uma semana de refeições ralas. Mas foi então que o som rasgou o silêncio. Um choro, agudo, desesperado, de bebê. Ela parou. Por um segundo achou que era coisa da sua cabeça, uma lembrança talvez. O som parecia vir da mata à esquerda, entre os eucaliptos. De novo, um grito fino, engasgado, como quem já chorava havia tempo. Largou o saco de arroz no chão e correu. Os galhos arranhavam a pele. A terra escorregadia ameaçava puxá-la para baixo, mas ela avançou. Seu coração, que já aprendera a viver em luto, agora batia como se reconhecesse aquele chamado. E então o viu. Ali, deitado em um monte de folhas secas, estava um bebê, recém-nascido. A pele vermelha de frio e calor, os olhos arregalados de medo. Um menino, enrolado em uma manta de linho fino, claramente cara. No peito, pendurado por uma fita azul clara, um medalhão dourado com letras minúsculas gravadas. Ela não conseguia ler. Meu Deus do céu! Quem fez isso com você? Sussurrou, ajoelhando-se. Maria olhou ao redor. Pegadas, uma sequência mal formada indo de volta à estrada. Alguém estivera ali. Alguém deixara a criança e partira sem olhar para trás. Mas por quê? Ela hesitou por apenas um instante. Depois, com o instinto de quem já perdera um filho na juventude, puxou o bebê para o colo. Ele se acalmou no mesmo instante. O peito dele contra o dela parecia reconhecer um calor perdido. Calma, pequeno. Você não está mais sozinho. Voltou correndo, agora com o bebê junto ao corpo, o saco de arroz esquecido no mato. Quando chegou à sua casa, um casebre simples de madeira, com móveis antigos e a pintura descascando, improvisou uma cama com panos limpos e aquecedores de garrafa. Era claro que o menino não era dali. A manta, o medalhão, até o cheiro, tudo denunciava que ele viera de um mundo muito diferente. Um mundo que jamais tocava Iporanga. A noite caiu sem misericórdia. Maria Helena mal piscava. Observava o menino respirar como se o som de sua vida pudesse sumir a qualquer momento. Ele parecia exausto, dormia profundo. Mas ela não. Pegou o medalhão. Mesmo com óculos, mal conseguia decifrar as iniciais gravadas. LV. Leandro Vasconcelos, Lucas Vieira. Ela suspirou e decidiu. Vai se chamar Lucas. Ficaria com ele, só por uma noite, talvez 2. Só até descobrir quem eram os pais. Só até o jornal local noticiar algo. Mas no fundo, ela sabia. Não deixaria que ninguém o tirasse. Na manhã seguinte, a luz invadia o casebre de Maria Helena com a delicadeza de quem não queria perturbar. Mas não havia como disfarçar. A casa parecia outra. O silêncio, que antes preenchia tudo como um véu eterno de solidão, agora era rompido por pequenos sons. Um choro abafado, um resmungo sonolento, o balbuciar confuso de um bebê que recém descobria o mundo. Maria, ajoelhada diante do fogão a lenha, mexia uma papa rala feita com o restinho do fubá. Tentava dar forma ao que chamava de café da manhã. Os olhos corriam para o colchão improvisado no canto da sala. Lucas ainda dormia. Um sono entrecortado, inquieto.
Ela não tinha fraldas, nem leite adequado, nem mamadeira. Improvisava com panos velhos, fervia garrafas de vidro, batia arroz cozido com água. Cada gesto era um tiro no escuro, guiado apenas pelo amor nascente que crescia a cada respiração daquele menino. Mas ela sabia que não poderia escondê-lo por muito tempo. Na venda da vila, o burburinho já começava. Maria comprava menos do que de costume e falava ainda menos. Dona Cida, a vizinha mais próxima, foi a primeira a notar algo estranho. Maria anda esquisita, nem vai mais para a igreja, nem aparece no ponto do ônibus, comentou com a língua mais afiada que os olhos. Seu Joaquim, o padeiro, respondeu baixo. Dizem que viram luz acesa na casa dela de madrugada. E um choro, de neném. O boato plantou raízes rápidas. Naquela tarde, Dona Cida apareceu sem aviso na cerca de Maria, carregando um pote de doce de leite. Vim visitar, ué. Faz dias que não lhe vejo. Tá tudo bem por aqui? Maria sentiu o coração disparar. Respirou fundo. Tô com uma gripe braba. Fiquei de cama, por isso sumi. Gripe com som de choro de neném? Cida sorriu torto, perspicaz. Maria sorriu de volta, mas sem humor. É o rádio. Às vezes deixo ligado, me dá companhia. Quando a vizinha finalmente foi embora, Maria trancou a porta, as janelas, o coração. O medo começou a ganhar forma. Não sabia quanto tempo teria até alguém realmente bater à sua porta querendo explicações. A centenas de quilômetros dali, em São Paulo, Fernando Vasconcelos acordava no mesmo pesadelo há quase uma semana. O quarto do bebê permanecia fechado. O berço nunca foi usado. As paredes, decoradas com bichinhos, pareciam zombar dele a cada vez que passava pelo corredor. Beatriz, sua esposa, havia se fechado em silêncio. Mal comia, não dormia, vivia sentada diante da janela, encarando o vazio. Fernando tentava se manter lúcido. Trabalhava poucas horas por dia, apenas para manter a cabeça ocupada. Mas a ausência do filho era como uma farpa cravada no peito, impossível de ignorar. Naquela manhã, recebeu a visita do delegado responsável pela investigação. Nenhuma nova pista, disse o homem, olhos baixos. A maternidade está colaborando, as câmeras, os funcionários, tudo foi vasculhado, mas é como se o bebê tivesse evaporado. Fernando fechou os olhos, engoliu a raiva. A culpa, a dor e o bilhete. Estamos rastreando, mas mensagens anônimas são comuns nesses casos. Pode ser só um oportunista ou o sequestrador testando sua reação. Fernando assentiu, mas havia uma chama diferente queimando dentro dele, a de quem não aceitava perder. À noite, em sua biblioteca, bebeu um gole de uísque e encarou seu irmão, Augusto, sentado em frente à lareira. O homem parecia confortável demais, dado o contexto. Você já pensou em parar de procurar? Perguntou Augusto casual. Como assim? Não me entenda mal. Só estou pensando na sua saúde, na de Beatriz. Às vezes, aceitar o pior é o primeiro passo para recomeçar. Fernando olhou fixamente para o irmão. A sugestão soou como um insulto. Meu filho está vivo. Eu sei. Augusto deu de ombros. Só não quero te ver afundar, mano. Essa obsessão pode te destruir. Fernando virou o copo e deixou a resposta morrer na garganta. Não adiantaria discutir com Augusto. Ele sempre foi do tipo pragmático demais, frio demais, ou talvez envolvido demais. Em Iporanga, Maria passava a noite em claro novamente. Lucas estava com febre. Ela molhava panos e os colocava sobre sua testa. Sussurrava cantigas antigas, do tempo em que embalava o próprio filho, aquele que partira e nunca mais voltou. As mãos tremiam, o medo era constante, mas o afeto já era um rio caudaloso, impossível de represar. Pela manhã, quando Lucas sorriu com os olhos ainda febris, ela soube que não havia mais volta. Estava envolvida, até o último fio de alma. No café comunitário do vilarejo, os boatos ganharam volume.
Se tiver criança naquela casa, o conselho tutelar precisa saber, disse um morador indignado. E se for filho de alguém da cidade ou de coisa errada? Dona Cida apenas confirmou com a cabeça e saiu do café com um olhar decidido. Na mesma tarde, Maria escutou o barulho dos galhos secos sendo pisados. O coração dela gelou. Levantou-se da cadeira em que embalava Lucas. Uma sombra surgiu pela janela. Maria Helena, chamou uma voz masculina. Posso falar com você? Ela não respondeu, mas a porta já se abria. Um homem, alto, de camisa social suada e expressão severa, entrou devagar. Eu sou do conselho. Recebemos uma denúncia. Você está com uma criança? Maria o encarou. O corpo tremia. Não é o que parece. Ele viu Lucas dormindo no pano estendido no chão. Vamos precisar conversar. Enquanto isso, em São Paulo, Fernando vasculhava relatórios por conta própria. Mandou investigar os arredores de hospitais do interior. Queria encontrar qualquer pista, qualquer movimentação fora do padrão. Não confiava mais apenas na polícia. Sentia que o tempo corria contra ele. Augusto, do outro lado do corredor, ouvia a movimentação com atenção e sorria. De volta ao interior, Maria, nervosa, tentava explicar. Eu o encontrei na mata, abandonado. Ele estava sozinho, coberto só com aquela manta. O conselheiro analisava tudo. O bebê, a manta, a pobreza, o cenário. E por que não procurou as autoridades? Eu ia, mas não sabia se tirariam ele de mim. Ele estava tão frágil. Isso não é motivo. Você entende que está cometendo um crime? Maria abaixou os olhos. Silêncio. O conselheiro respirou fundo. Preciso relatar o caso. Mas posso ganhar tempo se você colaborar. Só me diga a verdade inteira. Ela assentiu com os olhos marejados. É só um bebê, mas aqui dentro, ele já é minha vida. O relógio marcava quase meia-noite. Lucas dormia tranquilo. Maria estava sentada à beira da cama, os dedos entrelaçados, orando. A ameaça era real agora. Alguém podia vir, podia levá-lo, mas ela estava decidida. Não entregaria Lucas a ninguém, não sem lutar. Maria Helena sabia que em cidade pequena, mentira não precisava ser grande para virar escândalo. Bastava ser dita com medo, e ela estava cheia de medo. Desde a visita do conselheiro tutelar, sua rotina ficou ainda mais silenciosa, mais cautelosa. Nos corredores estreitos da feira, andava de cabeça baixa. No açougue, falava pouco, mas já havia elaborado uma história. Lucas era filho de uma sobrinha que havia morrido no parto. Um caso triste, sem parentes próximos. Ela, como tia mais próxima, assumira a criação. Simples, triste, possível. A versão já circulava, meio aos sussurros. Dona Cida não acreditava, mas também não tinha como provar o contrário. E a cidade aos poucos foi silenciando sua curiosidade, mais por falta de provas do que por convicção. Na alma de Maria, no entanto, a tempestade continuava. À noite, vigiava Lucas como uma sentinela. O menino agora sorria mais, balbuciava sílabas soltas, buscava o colo com as mãozinhas abertas, e com cada gesto se enraizava mais fundo no coração dela. Mas mesmo amando, Maria não deixava de temer. O nome verdadeiro do bebê, a origem, o mundo de onde veio. Qualquer detalhe poderia desmoronar o frágil equilíbrio que ela lutava para sustentar. Enquanto isso, na capital, Fernando Vasconcelos encarava o espelho como se esperasse ver no reflexo alguma pista, algum fragmento de verdade que a realidade ainda escondia. Era sábado, chuvoso. O tipo de dia em que o tempo parece zombar da dor alheia. Vestido com uma camisa branca amarrotada e barba por fazer, Fernando se afundava no sofá da biblioteca. Nas mãos, um envelope amarelado, sem remetente. Encontrara-o pela manhã sob a porta. A letra era trêmula, mas clara. Se quer reencontrar seu filho, procure no quilômetro 146 da rodovia Regis, domingo, ao pôr do sol. Nada mais,
Nenhum número, nenhuma garantia, apenas a promessa ou armadilha de algo. Fernando olhou o relógio. Domingo era no dia seguinte. Precisava decidir, mas seu instinto gritava. Sentado ali, cercado por estantes de livros que não conseguiam mais distraí-lo, sua mente foi tragada para o dia em que tudo desabou. A memória veio com força, como se estivesse presa há dias esperando uma brecha. Beatriz sorria no quarto da maternidade. Estava exausta, mas feliz. O bebê dormia no bercinho ao lado, envolto em branco. Era perfeito. As bochechas rosadas, os dedos minúsculos, o cheiro de leite e pele nova. Ele é nosso, Fernando. Nosso menino, murmurou ela. Fernando, que raramente chorava, sentiu os olhos queimarem. Tocou o pé do bebê com a ponta dos dedos, como se ainda não acreditasse. Naquela madrugada, saiu do hospital para buscar um presente. Um colar com o nome do filho gravado. Era só um capricho, mas foi o tempo que bastou. Ao voltar, encontrou a equipe médica em pânico. A polícia já havia sido chamada. O berço estava vazio. Foi questão de minutos, diziam. Câmeras quebradas. Uma enfermeira desaparecida. A segurança, supostamente reforçada, havia falhado. O que se seguiu foi uma sequência de interrogatórios, notícias, fotos nos jornais. A imagem de Beatriz em estado catatônico. O próprio Fernando caindo numa espiral de culpa. Cada hora era um martelo batendo na esperança. E agora, aquela carta. Uma pista ou uma armadilha. A dúvida doía mais que a certeza da perda. Na varanda da mansão, Augusto apareceu com uma taça de vinho e um falso sorriso de empatia. Você está muito abatido, Fernando. É isso que acontece quando seu filho desaparece, respondeu ele ríspido. Eu sei, só estou tentando ajudar, mesmo que você não perceba. Fernando encarou o irmão. Augusto sempre fora afável demais, gentil demais. Mas a suavidade nos olhos dele escondia uma frieza incômoda. Ajudar, para você, sempre teve preço, não é? Augusto riu, mas sem humor. Você me vê como vilão, só porque não me afundo em drama. Mas alguém precisa manter essa casa de pé enquanto você afunda. Fernando levantou-se. Aqui, amanhã eu vou até a estrada, ver o que tem lá. Augusto franziu a testa. Estrada. Recebi uma carta. Um local. Um horário. Augusto sorriu. Ou tentou sorrir. Mas o olhar o traiu. Um leve tremor no lábio inferior. Pequeno, mas visível. Isso pode ser perigoso, Fernando. Pode ser gente querendo brincar com a sua dor. Ou pode ser uma chance de reencontrar meu filho. Augusto não respondeu. Apenas bebeu mais um gole de vinho. Fernando virou-se e saiu. E nesse momento, Augusto apertou os dedos da taça com força demais. O cristal estalou. Em Iporanga, a noite trouxe de volta os receios de Maria. Lucas dormia, mas ela não. Enrolada em seu xale surrado, sentada na cadeira de balanço, observava a chuva cair pelas frestas do telhado. A imagem do medalhão ainda a atormentava. Não era uma joia qualquer. Era de alguém importante, rico, de um mundo que ela jamais entenderia. E esse mundo, cedo ou tarde, viria cobrar o que era dele. Ela se levantou. Pegou uma caixinha de madeira antiga, trancada à chave, onde guardava cartas antigas do filho desaparecido. Ao abrir, viu uma fotografia amarelada. Seu filho ainda jovem, posando com amigos em São Paulo. Olhos vivos, sorriso largo. Ela tocou a imagem. Onde você está, meu filho? Será que ainda está vivo? A voz dela mal passava de um sussurro. Mas o choro que veio depois, esse era antigo, carregado, profundo. Domingo amanheceu denso em São Paulo. Fernando saiu cedo, sozinho. Dirigiu por horas até alcançar o quilômetro 146 da rodovia. Parou o carro no acostamento. O céu estava nublado. O tempo parecia suspenso. O sol se escondia atrás de nuvens baixas. Esperou por 2 horas. Nada aconteceu. Nenhum carro, nenhum bilhete,
Nenhuma sombra misteriosa. A única companhia foram os grilos e o som do próprio coração quebrado. Na volta, dentro do carro, ele murmurou para si mesmo: se isso foi uma brincadeira, ou quem faria algo tão cruel? Mas a resposta já rondava sua mente. Um nome, um rosto: Augusto. Naquela mesma noite, Fernando chegou em casa com os olhos vidrados. Augusto o esperava na sala. Então, nada. Eu avisei. Era furada. Fernando o encarou por um segundo mais longo do que de costume. E nesse instante, pela primeira vez, o irmão mais velho começou a desconfiar que o caçula escondia algo maior do que palavras. Fernando não falou nada, mas por dentro uma semente havia sido plantada. E ele não descansaria até descobrir a verdade. O dia começou, como tantos outros, em Iporanga. Céu leitoso, cheiro de terra úmida no ar e o silêncio entrecortado pelo mugido das vacas ao longe. Mas dentro do casebre de Maria Helena havia vida nova e caos. O bebê acordara mais cedo, esfomeado e inquieto. Maria, já acostumada à rotina improvisada, mexia o mingau de fubá no fogareiro com uma mão enquanto embalava Lucas no colo com a outra. Seus movimentos eram automáticos, guiados pelo instinto e pela urgência. Ainda não havia dado entrada em nada oficial. Lucas era um mistério com nome emprestado e amor sincero. E agora, um segredo mal disfarçado. A visita do conselheiro deixara marcas. Ela sabia que não poderia viver à sombra para sempre. Precisava dar um passo, mesmo com medo. Foi na manhã daquela segunda-feira que decidiu procurar o cartório de registros do vilarejo. Vestiu sua roupa menos gasta, prendeu os cabelos num coque simples, enrolou Lucas numa manta azul de algodão desbotado e seguiu a pé pela estrada batida. A distância era curta, mas cada passo parecia carregar o peso do julgamento alheio. No cartório, o ambiente cheirava a madeira velha e tinta de caneta esferográfica. O funcionário, seu Ademar, um homem de voz baixa e olhos desconfiados, ajustou os óculos quando ela explicou o que queria. Registrar o menino como seu neto? Ele repetiu, franzindo a testa. Isso mesmo. O nome dele será Lucas da Silva Rodrigues, filho de minha falecida sobrinha Ana Paula Rodrigues. Pai desconhecido. Ademar folheou papéis, verificou a ausência de certidões anteriores. Respirou fundo. Você sabe que isso pode gerar investigação, não sabe, Dona Maria? Sei, mas é o certo a fazer. Ele assentiu com relutância. Vou deixar registrado como adoção informal por familiar, mas pode esperar visita do conselho e até da promotoria. Maria saiu dali com um papel dobrado no bolso e um nó na garganta. Era um pedaço de verdade forjada, mas era o melhor que podia fazer. Lucas agora tinha um nome no papel e um lugar no mundo, mesmo que frágil, mas o mundo ao redor não a perdoaria com tanta facilidade. Na semana seguinte, rumores se intensificaram. As conversas sussurradas na padaria viraram comentários abertos. As crianças da escola, ao passarem pela casa de Maria, apontavam e riam. Os adultos olhavam com aquela expressão de quem sente pena, mas também reprova. Dona Cida, sempre ela, espalhou a história de que Maria teria roubado um bebê rico. A palavra sequestro começou a ecoar entre as ruas de Barro. Foi então que ele apareceu. Um carro branco da prefeitura de Eldorado estacionou diante do portão de Maria. O homem que desceu vestia camisa social clara, calça engomada e trazia uma pasta preta sob o braço. Era Marcos, assistente social. Dona Maria Helena? Ela apareceu na porta com Lucas no colo. O menino dormia. Sim, preciso conversar com a senhora sobre esse bebê. Há denúncias em seu nome. Precisamos verificar a situação. Maria sentiu as pernas fraquejarem, mas manteve-se de pé. Pode entrar. A conversa foi longa e tensa. Marcos fazia perguntas com uma frieza técnica. Nome da mãe. Circunstâncias do nascimento. Origem da criança. Porque ela não foi imediatamente ao hospital. Porque o registro demorou.
Maria repetia a história inventada com precisão. Ana Paula, a sobrinha. Parto em casa. Morte por hemorragia. Pai ausente. Ninguém mais na família. Ela, única parente viva. Marcos tomava notas. A senhora entende que se descobrirmos qualquer incoerência, o menino pode ser levado a um abrigo, não? Eu entendo. Mas tudo o que eu disse é verdade. Mentiu, com os olhos firmes. Vamos precisar de cópias dos documentos e de uma visita da promotoria em breve. Eu cooperarei. Só não levem ele de mim. Pela primeira vez, a voz dela vacilou. E ali, no olhar endurecido de um funcionário público habituado a histórias tristes, surgiu uma rachadura. Marcos suspirou. Não é isso que queremos. Queremos garantir o bem-estar da criança. Só isso. Quando ele foi embora, Maria trancou a porta e caiu de joelhos no chão da sala. Lucas ainda dormia, alheio à tormenta que se armava ao seu redor. Ela chorou em silêncio, de medo, de frustração e talvez um pouco de culpa. Mas quando o menino acordou e sorriu, mesmo ainda sonolento, ela soube. Não voltaria atrás. Enquanto isso, a cidadezinha começava a dividir opiniões. Alguns achavam que Maria merecia uma chance. Uma mulher sozinha, simples, mas com coração grande. Outros queriam ação imediata das autoridades. Era uma polarização silenciosa, mas cada vez mais evidente. E a presença do assistente social só acendeu a fogueira. No fim daquela tarde, Maria caminhou com Lucas até o poço da vila. Precisava de água limpa. A paisagem era de uma beleza simples. Mata ao fundo, céu alaranjado, montanhas em silhueta. Mas seus olhos só viam ameaças. No caminho cruzou com uma antiga conhecida, Joana, que a encarou sem disfarce. Ouvi dizer que é seu neto agora. É sim, respondeu Maria sem vacilar. E nasceu onde mesmo? Aqui perto. A mãe, minha sobrinha, morreu no parto. Que triste, né? Disse Joana, mas havia veneno na língua. Maria não respondeu, pegou a água e voltou para casa em silêncio. À noite, depois de alimentar Lucas, ela pegou o registro que fizera no cartório. Leu palavra por palavra, tocou o nome Lucas com o dedo, sorriu. Depois guardou o papel dentro de um envelope, escondido sob uma tábua solta do assoalho. O menino dormia ao lado, respirava pesado, mas em paz. Maria olhou para o teto e sussurrou. Eu sei que talvez eu esteja errada, mas por Deus, esse menino me devolveu a vida e eu não vou desistir dele. No dia seguinte, bateu à sua porta uma mulher que ela não esperava. Jovem, com crachá do CRAS no pescoço e uma prancheta na mão. Bom dia, sou Patrícia, da equipe técnica de acompanhamento familiar. Vim fazer a primeira visita de rotina. Podemos conversar? Maria sentiu o estômago revirar. Respirou fundo. Pode sim. Só peço que fale baixo. Ele está dormindo. A funcionária entrou, olhou a casa, anotou detalhes, fez perguntas com delicadeza, mas atenção dobrada. Examinou o cantinho onde Lucas dormia, a limpeza dos panos, a existência de comida. Dona Maria, a senhora se compromete a garantir o acompanhamento médico da criança? Sim. E as vacinas? Ele vai tomar todas, eu prometo. Patrícia fez anotações finais e olhou nos olhos de Maria. Pode ser que ele não fique com a senhora, mas se ficar, vai precisar provar que pode oferecer um lar de verdade. Maria assentiu, com um olhar fixo e calmo, como quem já decidiu lutar até o fim. Na saída, Patrícia encontrou Marcos próximo ao carro. O que achou? Ele perguntou. É pobre, mas limpa, e ama o menino. Isso dá para ver de longe, mas ainda é mentira. Talvez, mas é a mentira mais bonita que já vi em muito tempo. Naquela noite, Maria sentou-se com Lucas no colo e observou o céu cheio de estrelas. O silêncio do campo, pela primeira vez em dias, parecia menos pesado. Ela o embalava devagar, como se cada movimento fosse um escudo contra o mundo, e sussurrou. Eu não tenho nada, meu filho, mas enquanto eu estiver aqui, você nunca vai sentir falta de amor.
Maria Helena despertou com um susto. Não fora um barulho. Não era Lucas chorando. Era uma sensação. Um peso no peito. Um pressentimento daqueles que só o silêncio do interior consegue tornar audível. Levantou-se devagar, o chão de madeira rangendo sob seus pés descalços. Lucas dormia encolhido, com o punho fechado sobre a manta. Parecia tranquilo, mas ela não estava. A visita da assistente social ainda latejava na memória, como uma ferida que não fechava. E o tom de voz da mulher, educado demais, firme demais, lhe dizia uma coisa: não demoraria até voltarem. E da próxima vez, talvez trouxessem ordens formais. Ela não tinha outro plano, só tinha medo. E o medo começou a virar decisão. No fim daquela manhã, Maria passou na venda de seu Joaquim para comprar alguns itens. Leite em pó, bolachas, 2 sabonetes pequenos. O padeiro tentou puxar conversa, mas ela estava distante, educada, mas seca. Levava Lucas no colo, de chapéu cobrindo o rosto do menino. À tarde, sentou-se à mesa da cozinha, onde estendeu um pedaço de papel e começou a rabiscar. Fazia contas, estimativas, calculava quanto tinha guardado, quanto conseguiria vender. Escreveu o nome de 2 cidades, Ribeirão Preto e Campinas, e riscou a primeira. Era longe demais, conhecida demais. Campinas seria. De dentro de uma caixa velha, tirou uma fotografia desbotada de juventude. Nela, 3 jovens. Maria, aos 20 e poucos, rindo com a boca cheia de dentes, ao lado de uma amiga chamada Amélia, com quem dividira o aluguel por alguns anos em São Paulo. Tinham perdido contato, mas Maria sabia que Amélia se mudara para Campinas. Pelo menos era o que diziam na última carta trocada. Dobrou a foto e guardou no bolso. À noite, ela tomou a decisão final. Escreveu uma carta curta, simples, deixada sobre a mesa. Se vierem atrás de mim, digam que fui cuidar de Lucas em outro lugar. Não fiz mal a ninguém, só não posso deixá-lo sozinho no mundo. Assinou com o nome inteiro, uma despedida contida, doída. Arrumou uma bolsa pequena com as únicas roupas que serviam no menino, uns trocados, fraldas improvisadas, a certidão forjada, o medalhão. Saiu pela porta de trás às 4 da manhã. A estrada era fria, cada passo doía como se ela estivesse pisando sobre a própria história. A casa ficou para trás, envolta pela névoa. Não olhou para trás. Na rodoviária de Eldorado, esperou sentada num banco de cimento. Lucas dormia encolhido em seu colo, coberto com o casaco de Maria. Quando o ônibus chegou, subiu com pressa. Pagou em dinheiro trocado, sem documento. O motorista nem questionou. Era apenas mais uma mulher do interior indo para a cidade com uma criança no colo. A viagem foi longa. O caminho sinuoso, com o sol nascendo aos poucos, parecia zombar da pressa que ela sentia. O bebê acordou no meio do trajeto. Chorou. Mamou leite frio numa garrafa. Maria pedia desculpas baixinho. Às vezes olhava pela janela e murmurava orações. Pensava em tudo o que deixava para trás. A terra, o cheiro do mato, a casa construída por seu marido morto, os vizinhos, o quintal com flores secas. Pensava também nos olhares que não conseguira evitar, nas perguntas, nas suspeitas, nas promessas que fizera sem saber se poderia cumprir. Mas, acima de tudo, pensava em Lucas e no que ele representava agora. Ela não estava fugindo de um lugar. Estava correndo em direção a um novo instinto, proteger a única coisa que fazia sentido desde a morte do próprio filho. Chegaram a Campinas perto do meio-dia. Calor abafado, barulho ensurdecedor de buzinas, cheiros misturados de comida e fumaça. A rodoviária era um mundo novo, carregado, vivo demais. Maria se encolheu. Lucas, agora acordado, olhava tudo com olhos grandes, absorvendo a cidade como um animalzinho curioso. Ela se dirigiu a um telefone público com a foto da amiga ainda nas mãos. Tremeu ao discar. Alô? Amélia? Quem fala? É a Maria de Iporanga. Um silêncio longo. Maria Helena? Meu Deus, quantos anos?
Ela sorriu pela primeira vez em dias. Preciso de ajuda. Posso te explicar, mas agora não tenho onde ficar. Amélia não hesitou. Vem, anota o endereço. Moro perto do centro. Vou te buscar na entrada do terminal. 40 minutos depois, Maria viu Amélia surgindo na multidão. Estava mais velha, com cabelos grisalhos presos num coque prático, mas com o mesmo jeito caloroso. Quando a abraçou, Maria desabou. Chorou. Nos ombros da amiga, desaguou a tensão de semanas. Amélia não perguntou de início, apenas a conduziu até um prédio simples de 3 andares. Um pequeno apartamento no segundo andar. Sala, cozinha americana, um quarto. Limpo, aconchegante. Vai ficar aqui o tempo que precisar, disse Amélia. E depois a gente resolve o resto. Naquela noite, Maria tomou banho demorado, deu banho em Lucas, e os dois dormiram juntos na mesma cama. Pela primeira vez em dias ela sonhou, com a infância, com o riso do filho perdido, com árvores grandes e ventos quentes, mas ao acordar, a realidade voltou. Estavam em Campinas, começando do zero, sem endereço fixo, sem documentos, sem respostas, mas com amor. E às vezes, só isso era o que se podia carregar. Campinas acordava em descompasso. Buzinas, sirenes e vozes apressadas tomavam conta das ruas, mas no pequeno apartamento da rua Júlio Prestes, o tempo corria manso. Lá dentro, Maria Helena colocava café numa caneca de esmalte lascado. À mesa, Lucas, agora com 5 anos, desenhava uma casa com um cachorro no quintal. Quem mora aí? Ela perguntou, enxugando as mãos no avental. A gente. E o cachorro vai chegar logo, respondeu ele convicto. Maria sorriu. Seu riso ainda carregava saudade, mas havia ganhado leveza. A nova vida não era fácil, mas tinha raízes. Como cuidadora de idosos no Jardim Proença, Maria cruzava a cidade de ônibus todos os dias. Era conhecida pelo carinho com que tratava os residentes. Mãos de algodão, diziam. Voz de ninar. Lucas passava os dias na creche comunitária e era querido por todos. Atento, sensível, fazia perguntas grandes com voz de criança. Tinha um jeito de olhar que parecia sempre buscar sentido nas coisas. Nos finais de semana, os dois iam ao bosque dos Jequitibás. Ela levava pão com manteiga. Ele corria atrás dos pombos. Uma vez, apontou para os macacos e perguntou: eles sentem saudade? De quê? De quem cuidava deles antes? Maria não respondeu, só o olhou e entendeu. À noite, ela escrevia num caderno azul. Contas, receitas, pensamentos soltos. O medalhão, guardado numa lata de biscoitos no armário, permanecia intocado. Às vezes, ela o observava em silêncio. Nunca o mostrara a Lucas. Ainda não era hora. Amélia seguia ao lado. Vizinha, amiga, quase avó. Costurava, fazia bolos, ajudava Lucas com as tarefas. Você construiu um lar aqui, disse certa vez. Tenho medo que ele desabe, respondeu Maria. Você fez o que era preciso e continua fazendo. Lucas, por sua vez, crescia rodeado de afeto. Lia antes dos colegas, amava dinossauros e falava em ser astronauta ou salvador de bichos. E a cada dia que passava, Maria via um pedaço dela crescer naquele menino que não era seu filho de sangue, mas era seu de tudo o mais. Certa tarde, esperando na porta da creche, Maria viu Lucas correr em sua direção com um desenho nas mãos. Fiz para você, mãe. A palavra a atingiu em cheio. Mãe, posso te chamar assim? Ela se ajoelhou, engolindo as lágrimas. Pode, meu amor. Pode, sim. Naquele momento, todas as dúvidas se calaram. Mas o passado não. Algumas mães olhavam com curiosidade. Perguntavam sobre o pai. Notavam os traços de Lucas. Maria respondia com firmeza. É só eu e ele. E logo mudava de assunto. Numa noite, ao chegar do trabalho, encontrou Lucas desenhando um avião. Vai buscar alguém? Vai. Sonhei com meu pai. Ele estava triste, procurando alguma coisa. Maria sentiu um frio no estômago. Talvez fosse você. Lucas sorriu. Então ele vai me achar. Ela o abraçou por trás. Por enquanto, você tem quem já te encontrou.
E isso, por ora, era suficiente para continuar, mesmo que o passado estivesse sempre ali, atrás da porta. Campinas fervia sob o sol das 2 da tarde. As árvores da Praça da Paz ofereciam um consolo tímido à sombra, onde mães, aposentados e estudantes dividiam o espaço em busca de respiro. No meio da tarde abafada, um grupo de voluntários distribuía lanches e brinquedos reciclados a crianças em situação de vulnerabilidade. Fernando Vasconcelos usava uma camiseta simples, sem a formalidade de seus dias de empresário. O cabelo agora um pouco grisalho e o rosto marcado pelos anos difíceis. Desde que deixara o controle da empresa nas mãos de terceiros, dedicava parte do tempo a projetos sociais, uma tentativa de reconstrução pessoal, algo que o mantivesse de pé depois do que perdera. Ele caminhava entre as barracas, apertava mãos, entregava frutas, conversava com mães cansadas, mas não sorria muito. O sorriso se perdera há anos. Ainda assim, insistia em tentar. Foi quando viu o menino. Ele corria entre os bancos da praça, perseguindo uma pipa improvisada feita de jornal. Cabelos castanhos claros, pele morena suave, olhos vivos. Usava camiseta azul e shorts largos. E ao se curvar para pegar o fio da pipa, uma fita azul clara escapou pela gola da camiseta. E nela, um medalhão dourado. Fernando congelou. Por um segundo, o som ao redor desapareceu. Ele viu apenas aquilo, o medalhão. O mesmo tipo, o mesmo tom, o mesmo detalhe gravado no centro. LV. Seu coração bateu como se tivesse sido socado. Sentiu o sangue esquentar. As pernas cederam levemente, mas ele se manteve em pé. O menino se virou e, por um instante, os olhos dos dois se cruzaram. Foi apenas um segundo, mas foi o suficiente para algo inexplicável, se acender dentro de Fernando. O menino sorriu, meio tímido, e voltou a correr. Poucos metros adiante, uma mulher o aguardava sentada num banco de madeira, abanando-se com um caderno. Fernando só conseguiu ver o perfil dela. Cabelos presos, olhar atento. Parecia exausta, mas serena. Ele se aproximou com cuidado. "Belo medalhão esse do seu filho", arriscou com tom casual. A mulher virou-se, meio surpresa. "É bonito, né?" Ele já estava com isso quando... Ela interrompeu-se por um segundo. "Quando me deram." Fernando assentiu devagar. "É raro encontrar um menino com um medalhão desses? É de família?" "Não sei ao certo. Era da mãe dele, creio. Coisa antiga, herança de família, talvez." A mulher parecia simpática, mas vigilante. Os olhos buscavam o dele com cautela. Fernando percebeu que pressionar mais seria um erro. "Sou Fernando. Trabalho com ações sociais aqui no bairro. Belo menino", disse, oferecendo a mão. "Maria. Prazer. Prazer todo meu, dona Maria." Eles trocaram mais algumas frases genéricas e então ele se despediu. Mas já não era mais o mesmo. No carro, estacionado a poucos quarteirões dali, Fernando sentou-se ao volante sem ligar o motor. O suor escorria pelas têmporas. Tirou o celular do bolso. Abriu uma pasta de fotos. E lá estava, a única imagem do bebê ainda no hospital. Um recém-nascido envolto numa manta branca, com um medalhão dourado sobre o peito. Comparou com o que havia visto. Era o mesmo. Sentiu o estômago embrulhar. Era impossível, mas era real. Nos dias seguintes, Fernando começou a voltar à praça, sempre no mesmo horário, fingindo compromissos com o projeto social. E ela estava sempre lá, Maria, com o menino. Às vezes desenhavam juntos, outras vezes apenas observavam os pássaros. A relação entre eles era visivelmente forte, um tipo de amor que não se ensina. Fernando mantinha distância, observava, anotava, gravava pequenos vídeos com o celular, comparava traços, gestos, padrões. E quanto mais via, mais sua certeza crescia. Aquilo não era coincidência, era destino. Em uma dessas visitas, viu quando Maria caiu em lágrimas ao ler um bilhete que Lucas lhe entregara. O menino havia desenhado uma casa com 3 pessoas de mãos dadas.
e escrito em letras grandes: "Eu amo a minha mãe." Ela o abraçou com força, e Fernando, observando de longe, sentiu uma dor familiar no peito. Aquela mulher estava cuidando do que era dele. Mas como? Decidiu investigar por outro caminho. Contratou um detetive particular de confiança. Pediu discrição máxima. Quero saber quem ela é, de onde veio, como essa criança apareceu na vida dela. Alguma suspeita específica? Apenas siga os passos. Nome dela é Maria Helena. Mora com uma amiga chamada Amélia, no bairro Botafogo. O investigador fez anotações. E a criança? Não sei o nome real. Ela o chama de Lucas. O homem franziu o senho. Lucas? Fernando assentiu. Aquilo doía mais do que poderia admitir. Enquanto isso, Lucas continuava com suas descobertas. Aprendera a andar de bicicleta, começava a juntar letras e fazer perguntas difíceis. Sobre o céu, sobre a morte, sobre por que algumas pessoas ficam tristes por dentro. Maria respondia com o que podia, inventava o resto e abraçava o menino sempre que sentia a angústia surgindo nos olhos dele. Mas algo havia mudado desde o encontro na praça. Ela não sabia explicar, apenas sentia. Certa tarde, Fernando observava de longe quando Lucas caiu e ralou o joelho correndo. Chorou forte. Maria o pegou no colo, beijou a testa dele, sussurrou algo ao ouvido. E o menino acalmou quase que por mágica. Fernando sentiu um nó na garganta. Aquilo era mais do que conexão, era vínculo, era amor, era história. E ele não sabia mais se tinha o direito de interromper, mas precisava saber a verdade, e não pararia até descobrir. Fernando olhava fixamente para a mesa da sala, onde o medalhão dourado original repousava sobre uma flanela de veludo. O objeto parecia brilhar com outra intensidade agora, como se gritasse por atenção, por justiça. Era o mesmo. Ele havia mandado confeccionar aquele modelo especial poucos dias antes do nascimento do filho. Uma joia simples, mas exclusiva, com o LV gravado com precisão quase artesanal. Apenas 2 foram feitos, um para a criança, outro guardado como lembrança. E o que ele viu pendurado no pescoço daquele menino na praça, não restava dúvida. É o dele, é o Lucas, murmurou. Desde que contratara o detetive, passara as noites lendo relatórios preliminares, tirando cópias, cruzando datas. Maria Helena havia se mudado para Campinas 5 anos antes, vinda do interior. Nada oficial sobre adoção, nenhum processo judicial. Apenas o registro informal no cartório de Eldorado. O sobrenome da criança, Rodrigues. O nome, Lucas. Fernando encarava os papéis como se pudessem responder perguntas que o atormentavam há meia década. Mas agora, ele precisava fazer algo mais difícil. Se aproximar. Entender quem era aquela mulher. O que sabia. Por que fizera o que fez. Na manhã seguinte, voltou à praça. Chegou mais cedo, sentou num banco próximo ao coreto e esperou. 1 hora depois, Maria apareceu com Lucas. O menino correu na frente, já familiarizado com o espaço. Ela vinha atrás, carregando uma sacola com suco e pães de queijo embrulhados. Fernando levantou-se. Maria, não é? Que coincidência, disse com um sorriso calculado. Ela sorriu de volta, um pouco surpresa. Fernando, certo? Do projeto social? Isso, que bom revê-los. Ele se agachou à altura do menino. E você é o Lucas? Lucas assentiu tímido. Bonito nome. Maria o observava com atenção. Você vem sempre por aqui? Quando posso. O trabalho voluntário ocupa boa parte do tempo. Mas gosto de ver as crianças. Trazem esperança. Ela sorriu com gentileza, mas seus olhos ainda carregavam desconfiança. Fernando percebeu e recuou um passo. Posso me sentar com vocês um pouco? Claro, disse Maria, hesitante. Passaram a conversar com mais frequência nas semanas seguintes. Fernando adotou uma postura amigável, mas distante o suficiente para não assustar. Apresentava-se como um empresário aposentado, agora envolvido com assistência social.
Nunca mencionava seu passado, sua família, nem o sequestro. Maria, por sua vez, mantinha as respostas curtas. Dizia que era viúva, que criava o neto com a ajuda de uma amiga. Quando Fernando perguntou discretamente sobre o pai do menino, ela apenas disse: sumiu antes de ele nascer. Era irresponsável. Melhor assim. Ele não pressionou, mas cada detalhe o aproximava mais da certeza. Enquanto isso, na capital, Augusto Vasconcelos lia os relatórios mensais da Fundação Filantrópica administrada em nome da família. Notou um aumento nas atividades de Fernando na unidade de Campinas. A frequência em visitas a comunidades, ações voluntárias, encontros em bairros periféricos, aquilo o incomodou. Ligou para um contato discreto na administração. Alguma razão especial para Fernando estar tão ativo em Campinas? Nenhuma que a gente saiba. Parece que se envolveu com um projeto de educação infantil, mas é tudo legal. Augusto estreitou os olhos. Quero saber exatamente onde ele anda e com quem. De volta a Campinas, Fernando agora já sabia onde Maria morava. O detetive confirmara o endereço. O prédio simples, a rotina, até os horários do trabalho dela. Ele sentia-se cada vez mais dividido. A raiva inicial dera lugar a um tipo estranho de admiração. Maria era dedicada. Cuidava de Lucas com amor, com entrega. O menino era educado, feliz, afetuoso, e isso o desarmava. Mas ainda havia a mentira, a omissão, o fato de ela ter registrado Lucas como se fosse seu neto, mesmo sem vínculos formais. O que ela sabia, afinal? Encontrara o bebê, o roubara, fora cúmplice de algo maior? Ele precisava descobrir. Numa tarde nublada, Fernando levou ao encontro um livro infantil, embrulhado com fita azul. Um presente para o Lucas. Maria hesitou, mas aceitou. A capa tinha um astronauta desenhado e o título em letras grandes: O Menino que Procurava Estrelas. Ele vive falando do espaço, acho que vai gostar. Ele vai adorar. Ela agradeceu, genuína. Lucas, ao abrir o pacote, pulou de alegria. Tem foguete! Mãe, olha! Disse, correndo para o colo de Maria. Fernando não reagiu ao ouvir a palavra mãe, mas por dentro, algo se partiu. Mais tarde, caminhando sozinho, ligou para o detetive. Preciso de algo mais. Qualquer pista de como essa mulher apareceu com o menino. Investigação local, registros antigos, histórias não contadas. Alguma coisa tem que existir. Estamos cruzando dados, mas ela foi muito discreta. Só houve um alerta antigo em Eldorado de uma denúncia anônima, mas nada evoluiu. Ela desapareceu do mapa depois disso. Só reapareceu aqui. Fernando desligou. Era como cavar um poço em solo de pedra. Mas o que ele viu no medalhão não saía da mente. Na mansão Vasconcelos, Augusto recebeu um e-mail anônimo, uma foto anexada. Fernando sentado num banco de praça, sorrindo para uma mulher e uma criança. A legenda: ele está mais perto do que você imagina. Augusto ampliou a imagem. Os olhos fixaram-se no medalhão no peito do menino. E então, pela primeira vez em anos, ele sentiu o sangue gelar. As lembranças não costumam vir como cenas inteiras. Chegam em pedaços, como fragmentos de vidro estourado no asfalto. Para Augusto Vasconcelos, no entanto, os eventos de 5 anos atrás vinham inteiros, vivos, como se cada detalhe ainda estivesse fresco, preso ao corpo como perfume que não se desfaz. Naquela época, Fernando era o herdeiro natural do império da família, um nome que carregava prestígio e, para Augusto, humilhação. A diferença entre os dois sempre fora visível. Fernando era o homem público, o filho prodígio. Augusto era o irmão mais velho que vivia às sombras, competente, mas invisível. O nascimento do filho de Fernando foi a gota final. Augusto estivera na maternidade. Viu o bebê pela primeira vez. No berço, envolto na manta branca com o medalhão reluzente. O símbolo da continuidade, do herdeiro legítimo. A garantia de que, mais uma vez, tudo escaparia de suas mãos.
Foi ali que decidiu mudar o curso da história. O plano começou numa cafeteria próxima à sede da construtora. O homem que sentou à sua frente chamava-se Rubens, um ex-segurança com passagens pela polícia e ligações obscuras. Era direto, eficiente e carente de escrúpulos. "Preciso que tirem o bebê da jogada", Augusto disse com voz fria. "Morte? Não. Desaparecimento. Quero que suma por tempo indefinido. Nada de sangue, só sumiço." Rubens franziu a testa. "Isso vai custar caro. E tem riscos. Você será bem pago e terá apoio logístico. Só precisa garantir que o menino desapareça sem deixar rastros. Que pareça um sequestro mal feito e depois entregue-o a alguém no interior, alguém que não faça perguntas." A execução foi milimetricamente planejada. No hospital, uma enfermeira corrupta foi contratada, alterou as escalas, cuidou da câmera de segurança, fingiu levar o bebê para exames. Em menos de 7 minutos, ele estava fora da ala neonatal, envolto numa manta falsa. Rubens aguardava do lado de fora, com um carro sem placa traseira. O percurso até o sul do estado foi silencioso. Rubens parou numa estrada próxima a Eldorado e, conforme as instruções de Augusto, deveria deixá-lo com uma mulher contratada, que o levaria a um orfanato clandestino. Mas algo saiu do controle. A mulher contratada não apareceu. Rubens, sem saber o que fazer, entrou em pânico. O bebê chorava sem parar. O tempo corria. Decidiu agir por conta própria. Parou numa estrada secundária, entre pastos, e o deixou sob folhas secas, enrolado na manta cara com um medalhão no peito. Pensava que alguém encontraria. Pensava que talvez o destino resolvesse o que ele estragara. E resolveu. Nos dias que se seguiram, Augusto fingiu luto, fingiu choque. Consolou o irmão, apoiou nas entrevistas, jurou justiça. Mas por dentro sentia que, finalmente, as cartas estavam a seu favor. Até agora, em um quarto minúsculo nos fundos de uma pensão no bairro do Tatuapé, Rubens tossia sangue há 3 dias. O corpo magro, a pele amarelada. O diagnóstico, recebido meses antes, era terminal. Câncer no fígado já metastático. Ele passava os dias deitado, o rádio ligado, a mente em torpor. Mas a imagem do bebê o perseguia. O choro, o medo nos olhos pequenos, a estrada, as folhas secas. Agora que sabia que ia morrer, queria limpar parte da alma. Sabia que o homem que contratara tudo, Augusto Vasconcelos, continuava impune. E soube, por um conhecido que ainda rondava os bastidores da fundação, que Fernando estava em Campinas. Era a chance. Com dificuldade, Rubens ligou para um contato antigo, um jornalista que lhe devia um favor. "Preciso que leve um recado para Fernando Vasconcelos." "Você tá maluco? Eu nem tenho acesso a ele." "Não precisa. Só entregue esse papel na sede da fundação. Eles vão fazer chegar até ele." No bilhete, escreveu com caligrafia trêmula: "O homem que tirou seu filho está mais perto do que imagina. Eu fui usado, mas posso provar tudo. Estou em Tatuapé, pensão Santa Rosa, quarto 9. Rubens. Por favor, venha logo." 2 dias depois, Fernando recebeu o envelope. Estava no escritório da fundação quando uma secretária entrou, segurando o papel com hesitação. "Entregaram isso? Não tem remetente." Ele leu com atenção. O nome Rubens não lhe dizia nada, mas as palavras: "O homem que tirou seu filho." O sangue gelou. As mãos tremiam levemente. Pegou o celular. Ligou para o detetive. "Preciso que vá até o Tatuapé. Agora. Verifique a existência desse homem. Rubens, pensão Santa Rosa. Veja se está vivo. Grave tudo e me ligue assim que souber de algo." Enquanto isso, Augusto andava de um lado para o outro em seu escritório de vidro. Ligara para 2 advogados em menos de 1 hora. A imagem enviada pelo e-mail anônimo o corroía por dentro. Era Lucas, tinha certeza. O medalhão, a postura do menino, a conexão com Fernando. Tudo estava voltando. E rápido demais. Ele tentou ligar para Rubens, sem resposta.
Tentou outro número de um conhecido em Eldorado. Você viu notícias sobre um menino chamado Lucas? Nada por aqui. Por quê? Esquece. Fique atento e me avise se ouvir qualquer coisa. O detetive de Fernando chegou à pensão no fim da tarde. Quarto 9. Porta entreaberta. O cheiro era forte. Cigarro velho. Doença. Rubens estava deitado, fraco, mas acordado. Você é o detetive? Perguntou com a voz rouca. Sim, vim em nome de Fernando Vasconcelos. Rubens fez um gesto para se aproximar. Tirou debaixo do travesseiro um envelope com papéis antigos, anotações, até cópias de transferências bancárias feitas por Augusto. Isso é a verdade. Está tudo aí. Eu fui o cara que tirou o bebê do hospital, mas fui enganado também. Só quero que a verdade apareça. O detetive pegou os documentos, fez fotos, gravou um áudio do depoimento improvisado. Sabia que o homem não resistiria muito mais. À noite, Fernando escutou o áudio sentado em seu carro, estacionado a 2 quadras de casa. O mundo pareceu girar ao contrário. Era verdade. Augusto, seu irmão, o homem que abraçou sua dor, que chorou ao seu lado, fora o responsável por tudo. Fernando gritou dentro do carro, socando o volante, o peito ofegante. Mas agora ele sabia o que precisava fazer. E pela primeira vez em 5 anos, estava pronto. O ar em São Paulo parecia mais pesado naquela manhã. Augusto Vasconcelos atravessava o hall de mármore da sede da construtora com os passos mais rápidos que o habitual. Seus sapatos batiam como martelos secos no chão, ecoando sua inquietação. Já sabia. Fernando estava investigando. E agora tinha provas. Na noite anterior, um contato infiltrado na fundação confirmara. Fernando recebera um pacote com documentos e gravações. Rubens, o fantasma que deveria ter desaparecido anos atrás, havia reaparecido. E com ele, as pontas soltas do passado que Augusto acreditava enterradas. No escritório, Augusto trancou a porta. Sentou-se diante do computador, digitou rápido. Precisava descobrir quem mais sabia, quem Rubens havia contatado, o quão fundo Fernando já mergulhara, mas acima de tudo, precisava ganhar tempo. Ligou para um advogado de confiança. Preciso que prepare algo, um dossiê falso sobre Rubens. Quero que pareça chantagista com histórico de mentiras. Preciso descreditá-lo antes que Fernando vá à polícia. Isso é grave, Augusto. Grave é o que vai acontecer se não agirmos. Enquanto isso, em Campinas, Maria Helena dobrava uma pequena pilha de roupas infantis quando ouviu o interfone tocar. Era Fernando. Está ocupado? Perguntou ele, com um sorriso educado demais. Pode subir, disse Maria, hesitante. Minutos depois, estavam sentados à mesa da cozinha. Lucas brincava no tapete da sala com um foguete de papel. Fernando trouxe um pacote de sucos e bolachas. Pensei em passar para ver como estavam. Estamos bem, respondeu ela seca. Ele notou a leve mudança no tom, o olhar mais direto. Tenho sentido sua ausência na praça, disse ele, buscando um ponto neutro. Mudamos um pouco a rotina. Lucas tem frequentado a biblioteca do bairro com a tia Amélia. Fernando assentiu, mas o clima estava diferente. Maria parecia mais fechada. Ele tentou mudar de assunto. O Lucas parece mesmo feliz. Você o criou com muito amor. Maria ficou em silêncio por um segundo longo. Por que está tão interessado nele? Fernando sustentou o olhar. Ele me lembra alguém. Só isso. Ela franziu o senho. A resposta era vaga demais. Alguém importante? Sim, muito importante. Maria cruzou os braços. E se eu dissesse que tenho a sensação de que está escondendo algo? Ele hesitou, mas forçou um sorriso. E se eu dissesse que você também? Depois que ele foi embora, Maria sentou-se no sofá com Lucas ainda no colo. Estava tremendo. Nos últimos dias, Fernando surgira com mais frequência. Fazia perguntas sutis, comentários sobre o medalhão. E agora, aquele olhar, aquela frase. Ela levou a mão ao peito.
Sentia o coração bater como tambor. Voltou até o armário da cozinha. Abriu a lata de biscoitos. Pegou o medalhão de Lucas. Observou-o sob a luz. Aquilo era a peça-chave. A única ligação que nunca conseguira entender e que agora parecia atrair perguntas demais. Lucas entrou no cômodo devagar. Mamãe? Oi, meu amor. Você tá com medo? Ela o olhou surpresa. Por que diz isso? Seu olho tá igual ao da vovó antes do trovão. Maria sorriu com tristeza. É só cansaço. Lucas a abraçou pelas pernas. Se tiver trovão, eu seguro sua mão, tá bom? Ela se abaixou, o envolveu nos braços. Você já me protege mais do que imagina, pequeno. Augusto, por sua vez, acionou um antigo contato de Eldorado. Um homem simples, com histórico de favores feitos e dívidas nunca cobradas. Preciso de uma verificação. O nome dela é Maria Helena. Há 5 anos, ela apareceu com um bebê e sumiu. Dizem que agora está em Campinas. Quer que eu vá atrás? Ainda não. Só descubra o que dizem. Preciso saber se alguém ligaria ela ao bebê. Se alguém fala do medalhão. Vou perguntar. E se achar algo? Me avise, mas nada de envolver polícia. No dia seguinte, Maria encontrou Amélia na cozinha preparando chá. Aquele homem, Fernando, começou ela hesitante. Ele voltou ontem. Amélia olhou por cima dos óculos. E? Está perguntando demais. Olha demais para o Lucas. Amélia enxugou as mãos no avental. Você acha que ele sabe? Não sei, mas ele está perto demais. Parece alguém que perdeu algo. Alguém que está procurando... Amélia assentiu. E você? Eu estou com medo. A voz dela saiu baixa. E se tudo desmoronar? Então a gente reconstrói. Com ele nos braços, como da primeira vez. Maria chorou, mas em silêncio. Fernando, por sua vez, revisava tudo mais uma vez. As fotos, o depoimento de Rubens, as transferências feitas por Augusto. Sentia o tempo escoando. Precisava de uma abordagem nova, mais direta. Mas antes, precisava proteger Maria e o menino, de Augusto, de si mesmo, do passado. Ele sabia, estava prestes a cruzar uma linha. E uma vez cruzada, não haveria mais retorno. O relógio marcava 18 horas, quando Fernando parou o carro na rua estreita, onde ficava o prédio de Maria. O motor ainda ligado, mas a mente desligada. As palavras que ensaiara nos últimos dias martelavam na cabeça, mas nenhuma parecia suficiente, nem justa, nem humana. Respirou fundo, desligou o carro, subiu. Maria atendeu a porta com a expressão fechada. Não era medo, era firmeza. Lucas estava com Amélia na praça, sozinhos. Precisamos conversar, disse ele direto. Ela fez um gesto para que entrasse. O apartamento parecia menor do que antes, mais silencioso, mais vulnerável. Sentaram-se frente a frente na mesa da cozinha. Fernando não rodeou. Eu sei que ele não é seu neto. Maria não respondeu. O silêncio entre os dois estalava. Eu contratei um investigador. Sei de onde você veio. Sei que o nome Lucas não foi escolhido por acaso. Sei que ele estava com um medalhão que era do meu filho. Ela apertou os dedos sobre a mesa. Os olhos começaram a marejar, mas ainda resistiam. Você está certo. A voz dela saiu trêmula, mas firme. Fernando engoliu em seco. Então me diga. Tudo. Maria respirou fundo e começou. Era fim de tarde. Eu voltava da venda perto de Eldorado. Ouvi um choro vindo do mato. Pensei que fosse bicho. Mas fui ver. Ele estava lá, deitado em folhas, coberto com uma manta fina e o medalhão pendurado no peito. Ela pausou. Olhou Fernando com um tipo de dor que só quem já perdeu sabe identificar. Eu o peguei nos braços. Ele parou de chorar no mesmo instante. Eu não consegui deixá-lo. Achei que, se o entregasse, nunca mais o veria. Ou que o jogariam em algum lugar qualquer. Então fugi. Vim para Campinas. Registrei como meu neto. Invenção. Mentira. Mas ele virou minha vida. Ela chorava agora, sem esconder. Eu nunca soube de onde ele veio.
Nunca ouvi sobre sequestro, não leio jornal. Só sabia que ele precisava de mim. Fernando permaneceu imóvel. Cada palavra era como um golpe, mas não havia revolta. Havia algo mais. Você o salvou, ele murmurou. Maria assentiu com o rosto molhado. Salvei, sim, mas também menti. E eu aceito pagar por isso. Só, por favor, não o tire de mim. Fernando inclinou-se à frente. Eu não vim tirá-lo. Vim entender. Eles ficaram em silêncio por longos segundos. Eu preciso saber se ele é meu filho. Eu preciso disso, Maria. Disse por fim, quase em súplica. Ela assentiu. Façamos o exame. O processo foi rápido. Fernando usou um laboratório particular. Conseguiu um médico de confiança. O material foi colhido com consentimento. Maria levou Lucas dizendo que era só um teste para a saúde. O menino não entendeu, nem se opôs. Fez piada da agulha e pediu um pirulito. Durante os dias seguintes, Maria mal dormia, andava pela casa como um fantasma. Fernando também, cada um em seu abismo. Até que chegou o dia. No consultório, sentaram-se lado a lado. O médico colocou os papéis sobre a mesa. Abriu-os devagar, com a formalidade quase cruel de quem lida com vidas sem se envolver. O DNA analisado indica... Fernando apertou as mãos no colo. Incompatibilidade genética. O senhor Fernando Vasconcelos não é o pai biológico da criança. Maria soltou o ar que não percebera estar prendendo. Fernando não reagiu imediatamente. Apenas piscou. 1, 2 vezes. E depois perguntou com voz baixa. Tem certeza? Certeza absoluta. Mas? Perguntaram os dois ao mesmo tempo. O médico franziu a testa. O DNA da criança apresenta um marcador genético com forte semelhança ao senhor, mas em padrão colateral. Isso pode indicar um vínculo de parentesco de outro tipo. Como assim? Perguntou Fernando. Ele pode ser, por exemplo, seu sobrinho ou primo em primeiro grau. Fernando e Maria se entreolharam. O ar na sala pareceu rarefeito. Sobrinho, repetiu Fernando, mais para si mesmo. O médico assentiu. Se quiserem, podemos aprofundar com mais membros da família. Fernando não respondeu. Maria tampou os lábios com a mão. Havia uma nova peça no quebra-cabeça e ela não se encaixava. Fernando ficou parado na calçada por quase 10 minutos após sair da clínica. O envelope com o resultado ainda estava em sua mão, embora ele já soubesse de cor as palavras contidas ali. Lucas não era seu filho. A certeza de 5 anos se dissolvia em segundos, mas estranhamente, a dor não era de perda, era de desconcerto, porque mesmo diante do não, ele sentia. Algo dentro dele dizia que o menino ainda era seu de algum jeito. O sol se punha devagar, tingindo o céu de laranja e vinho. Um dia terminava, mas nada em seu interior encontrava encerramento. No apartamento de Maria, o ambiente era outro. Ela sentava-se no chão da cozinha, com as costas encostadas na parede. Estava em silêncio, os olhos vermelhos. Amélia servia-lhe chá, mas ela não tocava na xícara. Eu menti para mim mesma o tempo todo, murmurou. Criei ele como meu. Inventei uma história, escondi o passado. E agora nem sei de onde ele veio. Amélia, paciente, sentou-se ao lado. Você o encontrou, salvou a vida dele. E isso é verdade. Talvez a única verdade que realmente importa. Maria balançou a cabeça negativamente. Eu o enganei. Enganei aquele homem. E talvez tenha roubado de Lucas a chance de saber quem ele é de verdade. Você deu a ele o direito de ser amado. Isso ninguém tira. Mas Maria não se convencia. A dúvida plantada pelo resultado era uma nova espécie de dor. Um sentimento de culpa misturado à sensação de que toda a sua vida construída podia não passar de uma bolha de ilusão prestes a estourar. Na manhã seguinte, Fernando bateu à porta. Maria abriu. Os olhos dele estavam fundos, cansados, mas havia firmeza em sua voz. Precisamos conversar. Sentaram-se na sala. Lucas estava na escola. O silêncio entre eles era pesado. Eu não sei o que dizer,
disse Maria. Então me escute, respondeu Fernando. Ele respirou fundo antes de continuar. O exame diz que ele não é meu filho, mas também diz que ele tem um vínculo comigo. Alguma ligação de sangue. Ela o olhou confusa. O médico falou em sobrinho. Primo. Sim. E eu não entendo ainda. Mas não importa, porque agora, mais do que saber quem ele é, eu quero garantir que ele fique bem. Maria arregalou os olhos. Mesmo depois de tudo? Mesmo depois de saber que não é seu? Sim, porque ele é meu de outra forma e porque você também cuidou dele com um tipo de amor que não se mede com exame. Maria começou a chorar. Pela primeira vez, não havia resistência, apenas alívio. Enquanto isso, em São Paulo, Augusto Vasconcelos tomava um café expresso quando recebeu a mensagem de um contato infiltrado. Resultado negativo. O garoto não é filho de Fernando. Augusto sorriu. Finalmente. Abriu o notebook, começou a digitar. Redigiu um e-mail anônimo com documentos anexos, o exame de DNA, notícias antigas do sequestro, fotos de Fernando com o menino na praça. A intenção era clara: fazer parecer que Fernando perdera o juízo, que estava se envolvendo emocionalmente com uma criança sem qualquer ligação real. Na manhã seguinte, Fernando recebeu uma ligação da assessoria da fundação. Senhor Fernando, saiu uma matéria no portal Visão Direta, uma denúncia. Estão dizendo que o senhor está afirmando ser pai de uma criança que não tem vínculo nenhum e que estaria usando recursos da fundação para investigar casos pessoais. Fernando ficou mudo por segundos. Quem publicou? Assinatura anônima. Mas os documentos parecem verdadeiros. Ele desligou sem responder. Augusto. Era claro. Aquilo tinha a assinatura do irmão. A tentativa desesperada de silenciá-lo, de fazê-lo desistir. Mas se havia algo que Fernando aprendera com Maria, era que quando se ama alguém de verdade, não se recua. De volta ao apartamento, Fernando contou tudo a Maria. Ele está tentando me descreditar, me fazer parecer um louco. Mas eu não vou parar. Maria olhou para ele com algo novo nos olhos. Confiança. Eu também não. Eles não sabiam ainda qual seria o próximo passo, mas sabiam que estavam no mesmo lado. E isso, por agora, bastava. A campainha tocou 2 vezes antes que Fernando decidisse abrir a porta. O rosto do homem que surgiu diante dele estava envelhecido, mas seus olhos denunciavam urgência. Você não me conhece, mas eu trabalhei com seu irmão, disse, segurando uma pasta surrada contra o peito. Fernando franziu a testa. Com Augusto? Sim, meu nome é Elias. Fui segurança pessoal da família por 3 anos. E tem coisas que você precisa saber. Coisas que escondi por muito tempo. Fernando hesitou. Depois abriu espaço para que ele entrasse. Sentados frente a frente, Elias abriu a pasta. De dentro, tirou cópias de contratos, registros de transferências bancárias e uma foto em preto e branco, ligeiramente borrada, de Rubens, o mesmo homem do áudio, o mesmo que confessara o sequestro. Ele foi contratado por Augusto, direto, sem passar por ninguém da empresa. Fernando leu os papéis em silêncio. Essas transferências são da conta pessoal do meu irmão? Sim. Eu mesmo fui ao banco retirar envelopes em espécie. Entregava na mão de Rubens. E você nunca falou nada. Elias abaixou os olhos. Eu tinha medo e dívidas. Ele me comprou por silêncio. Mas agora, depois que soube do exame de DNA, do que estão dizendo sobre você, achei que era a hora. Fernando respirou fundo. Era isso, a última peça. O sequestro não fora um acidente. O abandono não fora uma fuga desesperada. Fora tudo arquitetado. E por que agora? Porque eu tenho um filho. E a ideia de ele crescer num mundo onde um homem como Augusto pode destruir tudo sem consequências me assusta. Fernando levantou-se devagar. Você está disposto a depor? Elias assentiu. Onde e quando quiser. Naquela noite, Fernando foi até a mansão da família. Bateu à porta. Augusto apareceu surpreso, mas ainda com seu sorriso ensaiado.
Fernando, que honra! Já estava na hora de me visitar como irmão e não como inimigo. Fernando entrou sem pedir permissão. Jogou a pasta sobre a mesa da sala de estar. Está tudo aqui. Transferências, testemunhos, até registros da empresa de segurança. Você pagou pelo sequestro do meu filho. Augusto ficou em silêncio por segundos longos. E o que você quer fazer com isso? Justiça. Augusto soltou uma risada baixa. Vai mesmo se expor? Vai levar isso à imprensa? E quando virem que você estava obcecado por um menino que nem é seu, que estava rondando uma mulher pobre, fazendo exames de DNA escondido, acha que vão ficar do seu lado? Fernando manteve-se firme. Eu não preciso da opinião pública. Preciso da verdade. E você, Augusto, acabou de perder a única coisa que ainda te protegia. O meu silêncio. Enquanto isso, em Campinas, Maria andava pelas prateleiras empoeiradas do cartório central da cidade. Tinha um nome escrito num papel. Leandro Rodrigues, seu filho desaparecido. Agora, mais do que nunca, ela precisava entender. Algo dentro dela dizia que havia conexões ocultas demais nessa história. Com a ajuda de uma funcionária atenciosa, conseguiu rastrear antigos registros de internações, fichas criminais, boletins de ocorrência de pessoas desaparecidas. Leandro havia sumido em São Paulo anos antes. Tinha sido visto pela última vez trabalhando em uma oficina na Zona Leste. Após um acidente de moto, ele desapareceu do radar. Nunca mais dera notícias, mas um detalhe a fez gelar. A senhora sabia que meses depois do sumiço, um corpo foi encontrado na região sem identificação? A descrição batia, mas sem documento, sem parente reclamando. Foi enterrado como indigente. Maria levou as mãos à boca. Posso ver o relatório? Sussurrou. A funcionária assentiu. O laudo dizia: homem entre 25 e 30 anos. Cicatriz no braço esquerdo. Uma tatuagem incompleta no ombro direito. Maria começou a chorar ali mesmo, no balcão. Ela lembrava da tatuagem, lembrava da cicatriz, e naquele momento tudo recomeçou a fazer sentido, ou desmoronar de novo. À noite, em casa, ela abriu a caixa onde guardava as últimas lembranças de Leandro. Fotos antigas, uma carta amassada, um pedaço de tecido com seu cheiro. E então pensou em Lucas. Os olhos, o formato do rosto, o jeito de morder o lábio quando estava pensativo. Ela nunca havia considerado. Mas agora, a dúvida começava a ganhar forma. Fernando, de volta ao apartamento, olhava a janela aberta. O vento era morno, mas a sensação era de que algo grande se aproximava. E desta vez, ele não estaria sozinho para enfrentá-lo. Maria Helena permaneceu sentada por longos minutos diante do laudo médico. O papel tremia em suas mãos como se quisesse escapar da verdade que carregava. A informação parecia simples. Um corpo, sem identificação, enterrado como indigente. Mas para ela, era como se as letras gritassem o nome de Leandro. A cicatriz no braço esquerdo, a tatuagem inacabada no ombro, a idade, o período do desaparecimento, tudo coincidia. O vazio que ela carregava há anos começava aos poucos a ganhar forma. E com ele surgia uma nova pergunta, brutal e urgente. E se Lucas for filho de Leandro? De volta ao apartamento, Maria vasculhou as caixas de lembranças antigas. Envoltos em panos, havia 3 objetos que pertenciam ao filho. Uma carteira de couro desgastada, um colar com pingente de cruz e um envelope com anotações rabiscadas. Entre os papéis, uma carta inacabada, datada de anos atrás. Mãe, estou em São Paulo. Tentei te ligar, mas não consigo dizer tudo por telefone. Tenho uma mulher, ela está grávida. Eu não sei o que fazer, mas quero fazer o certo. Queria voltar. Juro, só preciso de mais um tempo. Maria cobriu a boca com a mão. Sentiu o coração bater no peito como um tambor desgovernado. Ela estava grávida. No dia seguinte, Maria voltou ao cartório.
Pediu acesso aos registros de nascimento da Zona Leste de São Paulo nos meses seguintes ao acidente. A funcionária demorou quase 1 hora, mas voltou com um nome: Lucas Rodrigues de Almeida. Nasceu dias após a data presumida da morte do corpo não identificado. A mãe, Carla de Almeida. Pai, não registrado. Maria tremeu. A letra L no medalhão. O sobrenome. Tudo ganhava sentido. Ela pediu uma cópia do registro e ali, no papel, estava a pista final. Endereço da mãe na época. Bairro de Itaquera. Com a ajuda de Amélia, Maria pegou um ônibus para São Paulo. Chegaram no fim da tarde. O bairro, agora mudado, ainda carregava o peso das promessas frustradas de milhares de jovens como Leandro. Na pequena rua indicada no documento, encontraram uma casa simples, de muros baixos. Uma senhora de cabelos brancos atendeu. "Carla?" perguntou Maria, hesitante. A mulher arregalou os olhos. "Sou eu. A senhora é Maria Helena, mãe de Leandro." A senhora engasgou no próprio ar. Por um segundo, as duas apenas se encararam. E então Carla se desfaleceu num choro engasgado. Na sala da casa, depois de água com açúcar e respirações profundas, Carla contou tudo. "Eu e Leandro nos conhecemos na oficina onde ele trabalhava. Ele era bom, queria mudar de vida, mas tinha medo. Quando descobri a gravidez, ele quis voltar para a senhora. Disse que ia pedir perdão, criar o filho com dignidade." Maria ouvia em silêncio, apertando o lenço no colo. "Mas então, o acidente. Fiquei desesperada, sozinha, sem saber o que fazer. Achei que se contasse, iam dizer que eu estava mentindo, que queria aproveitar a situação. E o bebê?" Carla abaixou a cabeça. "Eu tive o Lucas sozinha, mas logo depois, um homem apareceu. Disse que era da família do pai, que queria levar o bebê para dar uma vida melhor. Me ameaçou. Disse que, se eu resistisse, poderia me prejudicar. Eu era só uma garota com medo. Entreguei. Nunca mais vi meu filho." Maria engasgou num soluço. "Esse homem, lembra como era? Moreno, elegante. Chamava-se Augusto." A confirmação veio como um raio. Augusto tinha mesmo planejado tudo. Não só o sequestro, mas a ocultação completa da origem da criança. Mais tarde, no ônibus de volta, Maria não conseguia conter as lágrimas. Amélia segurava sua mão com força. "Ele é meu neto, Amélia. O Lucas. O meu neto. E eu não sabia." Amélia assentiu. "Mas agora você sabe, e ele está com você. Isso é o que importa. Eu preciso contar ao Fernando. Ele tem que saber que o menino nunca foi filho dele, mas é da família, pelo sangue de Leandro." Amélia apertou sua mão mais uma vez. E o mais importante, ele foi criado com amor, pelo filho, e agora pela avó. Maria olhou pela janela, vendo o horizonte se aproximar. O ciclo finalmente se fechava. E com ele, um novo capítulo estava pronto para começar. Era fim de tarde, quando Maria bateu à porta de Fernando. O céu estava limpo, mas dentro dela, a tempestade era silenciosa e intensa. O envelope com os documentos estava em sua bolsa, junto com a certidão de nascimento, a carta de Leandro e a foto antiga com a tatuagem no ombro. Era a prova de tudo, a ponte entre o passado e o agora. Fernando abriu a porta e imediatamente soube que havia algo diferente. O olhar dela estava mais firme, mas os olhos diziam que a alma ainda tremia. "Precisamos conversar", disse Maria, entrando antes que perdesse a coragem. Na sala, sentaram-se lado a lado. Fernando esperou em silêncio. Maria tirou os papéis com cuidado. Colocou sobre a mesa, um a um. "O nome da mãe de Lucas é Carla de Almeida. Ela era companheira do meu filho, Leandro." Fernando arregalou os olhos. "Leandro?" Maria assentiu, a voz embargando. "Ele fugiu para São Paulo anos atrás. Tivemos uma briga. Eu nunca soube o motivo real, até agora. Descobri que ela estava grávida e ele queria voltar, mas morreu num acidente antes disso.
Foi enterrado como indigente. Eu só descobri agora. Ela respirou fundo, tentando manter o controle. O menino, Lucas, ele é filho de Leandro, meu neto biológico. Fernando passou as mãos pelo rosto. A revelação o atingiu com força, mas também com uma estranha paz. Isso explica tanta coisa. Eu criei ele sem saber, continuou Maria, como se fosse só um chamado do destino, mas agora eu sei. E precisava que você soubesse também. Ele se levantou, andou até a janela, ficou em silêncio por longos segundos. Depois virou-se para ela com os olhos marejados. Então ele é parte de mim também, de certa forma. Maria assentiu. Pelo sangue de Leandro, pela dor que nos une, pela escolha que você fez de ficar. Fernando voltou e a abraçou. Os dois se deixaram afundar no abraço, como se fossem mãe e filho há muito tempo desencontrados. Na porta, Lucas observava em silêncio. Vocês estão chorando? Perguntou com voz suave. Maria o puxou com carinho. Estamos, mas é de amor. Lucas os abraçou sem hesitar, como se instintivamente soubesse que algo profundo havia mudado, mas que o amor, esse sim, seguia intocado. Enquanto isso, em São Paulo, Augusto começava a sentir o cerco fechar. Um assessor entrou em sua sala às pressas. Elias foi visto entrando no Ministério Público. A imprensa já sabe que há um dossiê contra você. Augusto empalideceu. Quem vazou? Ninguém sabe. Mas o áudio de Rubens circula em grupos de jornalistas. A narrativa está se virando contra você. Augusto jogou o celular contra a parede. Estava furioso. Prepare o carro. Eu preciso sair da cidade por uns dias. É melhor avisar seu advogado. Não, ainda não. Antes preciso pensar. Esse jogo não acabou. Mas já havia algo no tom da voz do assessor que dizia: acabou sim. Em Campinas, Maria e Fernando sentaram-se no chão da sala com Lucas no meio. Os três brincaram com carrinhos com lápis de cor. Riram e por alguns minutos o mundo lá fora cessou. Você é meu pai do coração, né? Perguntou Lucas com a sinceridade desarmante das crianças. Fernando o abraçou com força. E você é meu filho da alma. Maria olhou os dois, sentindo o peito aquecer de uma forma que não sentia desde a juventude. Naquela noite, ela dormiu em paz pela primeira vez em muitos anos. Mas em São Paulo, o passado ainda não havia se rendido por completo. Augusto preparava sua fuga. E o fim, ou o acerto de contas, se aproximava. O silêncio da sala da promotoria era cortante. Fernando sentava-se diante da mesa, à frente, duas pastas repletas de documentos. À sua esquerda, Elias, firme. À direita, o promotor Luiz Barreto, homem experiente, olhar aguçado. O senhor afirma, sob compromisso legal, que essas provas foram obtidas sem coação, ameaça ou suborno? Perguntou o promotor. Fernando assentiu. Tudo foi entregue espontaneamente. Os registros de transferência, os áudios, os depoimentos. Meu irmão Augusto Vasconcelos financiou e planejou o sequestro do meu filho e, posteriormente, ocultou a origem biológica de Lucas, tentando manipular o destino dele e destruir minha reputação. Luiz Barreto cruzou os dedos sobre os papéis. Com isso, temos base sólida para solicitar prisão preventiva. A mídia vai reagir rápido, mas o juiz de plantão é discreto. Faremos tudo conforme o processo. Fernando respirou fundo. O peso que carregava há 5 anos estava finalmente saindo dos ombros. Em São Paulo, Augusto terminava de arrumar 2 malas quando a campainha tocou. Olhou pela janela. 2 policiais civis, terno e distintivo. Polícia, mandado judicial. Abra a porta. Augusto tentou fugir pelos fundos, mas não teve tempo. Quando a porta dos fundos foi arrombada, ele caiu no chão. Algemado, gritou que era inocente, que estavam cometendo um erro, mas os vizinhos já olhavam das janelas. O império começava a ruir. 3 dias depois, Maria, Fernando e Lucas chegaram a uma pequena chácara nos arredores de Atibaia.
Um lugar simples, cercado por árvores frutíferas, um laguinho ao fundo e um ar puro que parecia quase um remédio. Foi indicação de Amélia, que conhecia a dona do sítio. Cansados de câmeras e telefonemas de jornalistas, decidiram se afastar, ao menos por um tempo. Maria se sentou na varanda e olhou o céu alaranjado do entardecer. Fernando preparava café na cozinha. Lucas corria atrás de galinhas no quintal, mas mesmo ali, onde o mundo parecia calmo, os pensamentos não cessavam. "Ele vai mesmo ser preso?" perguntou Maria mais tarde. Fernando assentiu. "Já está, preventivamente. Os promotores querem acelerar o processo. Há muita pressão. Ele era seu irmão." Era. Mas deixou de ser o dia em que quis destruir uma criança por ganância. Maria segurou sua mão sobre a mesa. "Obrigada por não desistir." Fernando sorriu, cansado. "Eu quase desisti, muitas vezes. Mas o Lucas me manteve em pé." Do lado de fora, Lucas subia numa árvore baixa. Maria observou. "Ele está se adaptando, mas sente. Eu vejo. Ele percebe quando a gente chora escondido, quando se cala demais." Fernando olhou para o menino com ternura. "Ele é mais sensível do que parece. Mais forte também, como o pai." O silêncio que veio depois foi denso, mas não desconfortável. Era um silêncio de respeito ao que foi perdido e ao que foi recuperado. Na manhã seguinte, Maria encontrou Lucas sentado no gramado, olhando para o céu. "Pensando no quê, meu amor?" "Em como é ter dois pais. Um que eu nunca conheci e outro que chegou agora, mas já me ama." Ela se sentou ao lado dele. "Às vezes, o mundo não entrega tudo de uma vez, mas dá a chance da gente reconstruir. Igual os brinquedos que eu quebro e conserto com cola." "Igualzinho." Lucas sorriu. "Eu gosto daqui. A gente fica?" Maria o abraçou. "O tempo que for preciso." Em São Paulo, Augusto estava recolhido numa cela individual, o rosto inchado, sem advogado fixo. Os jornais publicavam fotos antigas dele com manchetes duras: "Herdeiro preso por sequestro." O golpe dentro da família Vasconcelos. Na fundação, Fernando escreveu um comunicado. Nele, não falava de vingança. Falava de justiça, de recomeços, de responsabilidade sobre a dor que se herda e a que se evita. Na chácara, os dias passavam devagar. Lucas brincava de plantar batatas com o caseiro. Maria costurava panos velhos e preparava bolos simples. Fernando lia livros, silencioso. As cicatrizes estavam ali, mas já não doíam como antes. E aos poucos estavam virando parte da paisagem. O sol da manhã atravessava as cortinas finas da chácara, tingindo a sala de um tom âmbar suave. Fernando já estava de pé, sentado na varanda com uma caneca de café nas mãos, olhando o campo se abrir diante de si como uma promessa silenciosa. Maria apareceu alguns minutos depois, de chinelos e cabelo preso de qualquer jeito, segurando um pão recém-saído do forno. Não trocaram palavras no início. O silêncio entre os dois, nos últimos dias, deixara de ser incômodo. Tornara-se linguagem própria. "Dormiu bem?" perguntou ela, quebrando a quietude. "Melhor que em anos." Ele sorriu de leve. "A paz tem som aqui. Não é silêncio vazio. É descanso." Maria assentiu e se sentou ao lado dele, colocando a cesta de pão entre os dois. "Eu achava que não saberia mais o que era viver sem correr, sem medo, sem desconfiança." Fernando olhou para ela. "E agora? Agora eu começo a entender que o que nos feriu também nos curou, por outro caminho, mais lento, mas verdadeiro." Ele não respondeu. Apenas estendeu a mão e pegou um pedaço de pão. Os dedos dos dois se tocaram por um segundo longo demais para ser acidental, mas nenhum dos dois recuou. Durante a tarde, Fernando e Maria pintavam a cerca da chácara. Lucas ajudava com um pincel pequeno, espalhando mais tinta na roupa do que na madeira. "Tá ficando bonito, né?" disse ele orgulhoso. "Muito bonito", respondeu Fernando sorrindo para o menino, depois para Maria.
Ela retribuiu o olhar com um brilho nos olhos que não vinha só da gratidão. Ele ama você, disse ela quando Lucas foi buscar água. Eu também o amo. E ele parou. Maria esperou. E acho que começo a amar o que somos nós três. Ela engoliu seco, mas não fugiu. Eu também, mas preciso ir devagar. Fernando assentiu. Eu espero. A gente esperou tempo demais por tantas coisas. Esperar por algo bom não custa. Nos dias seguintes, os momentos simples tornaram-se cada vez mais íntimos. Não havia declarações, nem beijos. Mas havia toques discretos, olhares demorados, uma cumplicidade nas tarefas diárias, que aos poucos se transformava em algo mais. À noite, assistiam ao pôr do sol juntos. Lucas sentava entre os dois, sempre com algo para perguntar, comentar, imaginar. E eles ouviam, com paciência, com ternura, como uma família que se conhece há pouco, mas parece carregada de décadas de convivência. Certa noite, uma tempestade caiu de repente. Relâmpagos cortavam o céu. Lucas acordou assustado e correu para o quarto onde Fernando dormia. Tio, posso dormir aqui hoje? Claro. Fernando o acomodou ao lado. Minutos depois, Maria apareceu na porta. O cabelo solto, o olhar preocupado. Tudo bem? Ele só teve medo, respondeu Fernando. Ela olhou a cena. O menino já dormia novamente, abraçado ao braço do homem. Havia uma poesia silenciosa ali, um quadro que, sem precisar de moldura, já era arte. Vai querer que eu leve ele para o meu quarto? Fernando balançou a cabeça. Deixa aqui, ele está bem. Maria hesitou um segundo, então entrou e se sentou na poltrona. Ficou ali, os dois observando o menino dormir. Você tem sido tudo para ele, disse ela de repente. E ele me deu tudo de volta, até o que eu nem sabia que tinha perdido. Maria respirou fundo. E eu... Começou, mas parou. Depois concluiu. Eu também sinto isso com você. O silêncio novamente os envolveu. Mas desta vez era cheio de promessas. Promessas silenciosas. Promessas que nascem quando duas vidas, antes partidas, se reconhecem nas ruínas. Na manhã seguinte, ao sair da cozinha com café, Fernando viu Maria pendurando roupas no varal. Ela dançava levemente ao som de uma música que vinha do radinho antigo. Lucas corria atrás de uma borboleta. Por um segundo, Fernando parou e sorriu. Era uma cena que não precisava de explicação. Era uma cena de amor. Não aquele que explode como um raio, mas aquele que floresce como a aurora. Suave, inevitável, verdadeiro. E ali, naquela vida de pausas, cicatrizes e recomeços, ele soube. Estavam construindo algo novo. Algo que não precisava ser chamado de amor para já ser. O fim de tarde se estendia em tons dourados, refletindo nas folhas do pomar da chácara. Fernando lia um livro na varanda. Maria cuidava das plantas. Lucas, sentado no degrau da escada de entrada, olhava fixamente para o chão, os cotovelos nos joelhos, o queixo apoiado nas mãos. Ele não parecia triste, mas pensava, como quem sabe que há perguntas guardadas, esperando o momento certo para saírem. Foi ele quem falou primeiro. Tio Fernando, eu sou mesmo seu filho? Fernando fechou o livro devagar. Maria se virou imóvel a poucos metros. Lucas continuou. As crianças da vila diziam que pai é quem tem o mesmo sangue. E eu ouvi umas conversas. Fernando se abaixou até ficar na altura dos olhos do menino. Lucas, você lembra quando falamos que família é mais do que só sangue? Lembro, mas eu queria saber de verdade. Maria se aproximou, sentou-se ao lado. Pegou a mão de Lucas. Podemos contar tudo se você quiser, mas só se estiver preparado. O menino assentiu, com maturidade surpreendente para seus 5 anos. Fernando respirou fundo. Um tempo atrás eu perdi um bebê, meu filho. Ele foi levado de mim. Achei que nunca mais ia encontrar alguém que me fizesse sentir pai de novo. Maria completou. E eu também perdi alguém, meu filho, seu pai de verdade. Ele se chamava Leandro. Lucas franziu a testa.
Ele era seu filho? Era. E você é filho dele. O que quer dizer que você é meu neto. Lucas ficou em silêncio. A cabeça parecia trabalhar rápido, tentando juntar as peças. E por que eu não conheci ele? Maria apertou sua mão. Porque ele foi embora muito jovem. E teve um acidente. Não pôde ficar com você? Lucas abaixou os olhos. Fernando o puxou para o colo com delicadeza. E mesmo sem saber tudo isso antes, a gente se encontrou. Eu, sua avó e você. E fizemos uma família do nosso jeito. Lucas o olhou com olhos molhados. Mas então, você não é meu pai? Fernando sorriu com carinho. Não sou seu pai de sangue, mas sou seu pai de alma. Do tipo que escolhe amar, que escolhe ficar. Lucas pensou mais um pouco. Depois, olhou para Maria. E você é minha avó? Sou sim, mesmo quando achei que não era. Já te amava como se fosse. O menino encostou o rosto no ombro de Fernando e chorou baixinho. Não era um choro de dor, era de aceitação, de alívio, como quem descobre que a verdade não assusta quando vem com amor. Eu posso chamar vocês de pai e vó? Sussurrou ele. Maria e Fernando se olharam, os olhos marejados, o sorriso vindo de dentro. Pode, meu amor, sempre pôde, disse Maria, acariciando os cabelos dele. Naquela noite, Lucas dormiu no meio dos dois, de mãos dadas, respirando fundo como quem sabia finalmente de onde vinha e, mais importante ainda, para onde ia. Os dias que seguiram foram calmos, mas carregados de significado. Lucas, mais leve, voltou a brincar como antes. Mas agora, entre uma corrida e outra no quintal, fazia perguntas profundas. Como era meu pai? Ele gostava de música, tinha um sorriso torto, era teimoso e corajoso. Eu pareço com ele mais do que imagina, e não só por fora. Ele ia gostar de mim, ia te amar com tudo que tivesse. Na varanda, certa noite, Maria segurava um porta-retratos com a única foto de Leandro que resistira ao tempo. Lucas no colo, olhava com atenção. Ele tinha olhos tristes, vó. Não, ele tinha olhos cheios de perguntas, como os seus. Lucas sorriu. Então acho que ele está por aqui ainda, no céu ou no vento. Maria o beijou na testa. Acho que sim. Fernando, mais em silêncio que o habitual, observava tudo. Sabia que aquele capítulo na vida do menino era decisivo, mas sabia também que nada se perderia ali, porque o que os unia não precisava ser explicado. Era feito de algo maior que palavras. Era feito de laços invisíveis. A notícia chegou por mensagem de texto. Condenado. 17 anos por ocultação de menor, associação criminosa e obstrução de justiça. Fernando leu e soltou o ar pela boca como se tivesse segurado por meses. Augusto fora julgado em São Paulo em um tribunal de repercussão moderada. O país, já acostumado a escândalos empresariais, não reagiu com surpresa. Mas para Fernando, Maria e Lucas, o veredito representava algo que o público não via. O fim de uma sombra, a queda de um nome que por muito tempo pesou sobre cada decisão. Ele teve o que plantou, comentou Maria, enquanto passava café. Não sei se me sinto aliviado ou cansado, disse Fernando. Os dois. E isso é justo. Na fundação, a equipe se reuniu em clima de mudança. Fernando havia deixado claro, era hora de se afastar. Não por fraqueza, mas por escolha. A fundação está em boas mãos, disse ele durante a última reunião. Eu preciso encontrar outra forma de viver, mais presente, mais simples. Vai fazer falta, respondeu Clarissa, sua gerente de projetos. Mas entendo, você virou outra pessoa. Fernando sorriu. Não era mais o empresário solitário que evitava vínculos. Agora era pai, companheiro, homem com um propósito renovado. Dias depois, Maria tomou uma decisão. Quero ir até Iporanga, só por um fim de semana. Preciso ver a casa, fechar um ciclo. Fernando não questionou, apenas disse que ela não iria sozinha.
E se eu quiser? Vai mesmo me deixar fora da despedida? Ela riu. Tá bom, mas sem drama. Lucas foi deixado com Amélia. A viagem foi longa, mas silenciosa. Cada quilômetro parecia carregar lembranças que Maria tentava segurar sem deixar escorrer pelos olhos. Chegaram à vila numa manhã nublada. A poeira vermelha da estrada ainda era a mesma. As casas, algumas reformadas, outras abandonadas, e lá estava o casebre, intacto em sua precariedade, como se o tempo tivesse parado. Maria desceu do carro devagar. Os olhos marejaram. Aqui foi onde tudo começou. Fernando ficou atrás, respeitando o espaço. Ela entrou. As paredes continuavam descascadas. O colchão velho ainda no canto. Um pano preso à janela. E no chão, esquecida sob uma tábua, a pequena fita azul do medalhão de Lucas. Ela a pegou com as mãos trêmulas. Sorriu entre lágrimas. Eu devia ter deixado isso aqui, mas acho que ele ainda vai querer. Limpou a fita com o dedo, como se fosse um tesouro. Foram até o rio atrás da vila. Ali, Maria jogava água no rosto sempre que queria se renovar. Sentou-se na pedra de sempre. Eu fui feliz aqui, mesmo na dor. Mas agora, não pertenço mais a esse lugar. Fernando, sentado ao lado, tocou sua mão. Você não fugiu da sua vida. Você a salvou. Ela respirou fundo. Eu achava que o amor acabava. Mas descobri que ele só muda de forma. Às vezes vira neto, às vezes vira futuro. Ele a olhou. E às vezes vira lar. Na volta pararam na beira da estrada. Um canteiro com flores crescia onde antes havia apenas mato. Estranho, comentou Maria. Nunca vi flores aqui. Talvez alguém tenha plantado, disse Fernando. Ela se abaixou, tocou uma margarida pequena. Ou talvez a terra só cansou de não florescer. Eles seguiram viagem. Atrás deles, o velho caminho empoeirado ficou em silêncio. Mas agora, florescia. O céu de Campinas parecia mais claro naquele sábado. Na chácara decorada com flores do próprio jardim e fitas de pano amarradas nas árvores, havia uma simplicidade que só os encontros verdadeiros conhecem. Maria, com um vestido azul claro, sorria sem contenção. Fernando, em camisa branca e calça de linho, esperava debaixo da jabuticabeira com um nervosismo contido nos olhos. E entre os dois, como elo e testemunha, estava Lucas, vestindo uma pequena gravata borboleta e segurando 2 alianças num pratinho de madeira. Não havia fotógrafo profissional, nem banda ao vivo, apenas Amélia com o celular em mãos, os pássaros no fundo e o som do vento carregando os votos. Maria Helena, desde o dia em que você acolheu o Lucas, você ensinou o que é amor real. E quando me acolheu também, me deu um lar. Hoje eu prometo construir esse lar com você dia após dia. Maria, com a voz embargada, respondeu: Fernando, eu achei que o amor tinha acabado para mim, mas você me mostrou que ele só estava esperando o momento certo. Hoje eu te recebo como quem recebe o sol depois de anos de inverno. Os olhos de Lucas brilhavam. Ele entregou as alianças sem dizer nada, mas o sorriso nos lábios dizia tudo. E sob aquela árvore simples, com os pés na grama e o coração leve, eles disseram sim. A festa foi pequena. Bolo de fubá, suco de caju e risadas. Amélia dançava com o caseiro ao som de uma música que vinha de um radinho antigo. Lucas pulava entre os bancos descalço e feliz. Mais tarde, enquanto Maria lavava pratos com Fernando, ele encostou a testa na dela. É aqui que o amor mora, né? Ela sorriu. É, e acho que sempre esteve. Na manhã seguinte, Lucas acordou cedo. Pegou os lápis de cor, um papel A4 dobrado ao meio e foi para a varanda. Sentou-se na almofada e começou a desenhar. Desenhou o céu grande, azul, um sol bem no centro, com um sorriso, e 3 pessoas de mãos dadas, uma mulher de vestido azul, um homem de camisa clara e um menino de camiseta vermelha. Ao lado do desenho, escreveu em letras grandes: Minha família, onde o amor mora. Maria saiu e o viu ali, concentrado.
Sentou-se ao lado. O que é isso, meu amor? Nosso retrato. Eu, você e o papai. Ela segurou as lágrimas. Tá lindo. Lucas olhou para o sol do desenho. Eu acho que o papai Leandro tá vendo também. E sorrindo, Maria o abraçou. Fernando, na porta, se aproximou devagar, em silêncio. Sentou-se com eles. Os três ali, abraçados, olhando para um desenho infantil que valia mais do que qualquer herança. Uma casa feita de laços, não de paredes. De amor, não de nomes. E ali, naquele espaço entre a dor e o recomeço, entre o passado e o presente, eles encontraram o que tantos procuram. Um lar, não herdado, mas construído, com amor. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima.